Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma videoaula de legislação de trânsito, mais uma aula bem específica, e hoje nós iremos trabalhar a resolução CONTRAN 623 de 2016. Essa resolução, tá certo? Ela trata sobre a remoção, uma medida administrativa, né, custódia à guarda, e uma possível destinação do veículo custodiado é o leilão de veículos, né? É uma aula longa, é uma aula onde o professor vai dividir ela em 2 ou 3 partes. Na primeira parte, nós iremos trabalhar os procedimentos de remoção, recolhimento e custódia do veículo. Na segunda parte, nós vamos detalhar a questão do leilão. Tá? Uma resolução aí bacana, uma resolução tranquila, uma resolução que eu tenho certeza absoluta, se você assistir a nossa videoaula até o final, fazer os nossos apontamentos, seguir as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza absoluta que você estará competitivo. E lembre-se, aqui na LAC, aqui com o professor Luiz Antônio, de Legislação de Trânsito, é o único curso da internet onde nós ministramos todas as resoluções do edital. E não é qualquer, a gente não passa por cima da resolução, né? O que acontece? Aqui o nosso padrão LAC é a gente passar artigo por artigo com profundidade, realmente preparando o aluno para a prova de concurso, ok? Então vem comigo, vamos lá. Resolução 623 de 2016, né? Vamos para a ementa, né? A ementa, o que é a ementa? A ementa é o que será tratado no instrumento normativo, no caso aqui é a resolução. Dispõe sobre a uniformização dos procedimentos administrativos, quanto à remoção, custódia e para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, CNT, nos termos do artigo 271. Então, o artigo 271, ele trata da remoção, lá do CTB. O 328 trata do leilão da Lei 9.503, que é o CTB, ok? E dá outras providências, né? Então, vamos comigo, né? Vamos lá, né? Então, ele vai tratar desses assuntos aqui, bem específico, né? Veículos removidos ou recolhidos. A gente vai falar isso para vocês aí, né? Então vamos lá. Professor, e agora? Agora, né? Como é uma resolução longa, eu vou passar para vocês, vou lá na nossa aula do CTB e a gente vai estudar dispositivo por dispositivo do CTB, tá? Lá no artigo 271. O artigo 271 do CTB, você tem que ter uma visão espacial do CTB, ele trata o quê? Das medidas administrativas. Entre as medidas administrativas previstas no CTB, nós temos a medida da remoção, né? Remoção que é do veículo, né? Remoção do veículo, então essa é uma medida administrativa, ok. O veículo será removido nos casos previstos neste código, bacana, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, né? Então vem comigo, remoção vai ser o quê? Uma medida administrativa. Quando você remove alguma coisa para algum lugar. Alguma coisa é o quê? É o veículo, ok, né? É o veículo, tudo bem. Para algum lugar. Esse para algum lugar é o quê? É o depósito fixado, né? Aonde vai ficar esse veículo sob guarda da administração pública. Bacana, né? Ok. Fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Ou seja, quando fala com circunscrição sobre a via, significa dizer que cada órgão de trânsito vai ter o seu depósito para a guarda do recolhimento, para a remoção desses veículos, né? Professor, e aí, professor? Dá uma deixa para a gente. Tudo bem, o órgão municipal, nós teremos o quê? Lá o depósito municipal. Professor, do Detran, o seu, da PRF, o seu, cada um tem o seu. Nós veremos ainda nessa resolução a possibilidade de gestão de convênios para a gestão aí desses órgãos, né? A gente vai falar sobre isso. Tudo bem, ok, vamos lá, vamos continuar. Assunto gostoso, né? Parágrafo 1º, né? Olha só, gente. Vamos lá. Professor, eu quero ficar competitivo, eu quero acertar todas as questões. Então, pelo menos, tá? Você tem que saber o artigo 271 e todos os seus parágrafos. Salvo engano, nós temos aí 10 ou 13 parágrafos, todos eles, porque cada parágrafo tem um comando específico. Vamos lá. A restituição do veículo removido
só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas, taxas de despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica, né? Então tá aí, uma vez que foi removido o veículo, né? O que vai acontecer? Ele somente será liberado, né? Dá termo final ao recolhimento depois do pagamento aí de todas as multas e taxas e despesas aí de remoção, despesa de remoção no caminhão cegonha, né? Estada é a diária que paga ao depósito. Ok, bacana, né? A liberação do veículo removido é condicionado ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Claro, né? O que acontece? A gente vai ver na aula, né? No decorrer da aula, né? Que ele passa por a partir do momento que ele entra lá na custódia, tá, lá no depósito, ele vai ser submetido o quê? Um laudo, uma vistoria desse veículo, né? O que acontece? Ali vai verificar os pertences do veículo, claro, vai estar no termo específico, mas eu quero falar outra coisa para vocês. O que vai acontecer? Ali vai se verificar os equipamentos obrigatórios. Seria muito irresponsável por parte da administração pública liberar um veículo que não esteja em perfeito estado de funcionamento, né? Então é o seguinte, somente pode liberar o veículo se ele consta lá, possui todos os equipamentos obrigatórios, aí eu faço uma ressalva da resolução 014 de 98, tudo bem? Bacana, vamos comigo, né? Parágrafo 3º, né? O que diz o parágrafo 3º? Nós vimos no parágrafo 2º que o veículo somente será liberado se ele estiver aí, se ele for aprovado na vistoria, né? No laudo. Sim, tranquilo. Todos os reparos, ele tem que estar funcionando todos os reparos. O que diz o parágrafo 3º? Na situação especial, professor, o veículo foi recolhido, só que ali não é possível efetuar o reparo. Ele vai ter que ir para uma oficina, por exemplo, né? E aí, professor, então neste caso, né, ele não pode ser consertado, então ele vai ser transportado para esse local para ser efetuado o reparo. Se o reparo referido no parágrafo 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo na forma transportada. Olha a questão de concurso, né? Ele não pode ir rodando. Por que ele não pode ir rodando? Pode ir rodando porque eles não estão com os equipamentos aí, com os componentes aí mínimos necessários para a trafegabilidade. Então ele tem que ser transportado, né? Mediante autorização, assinalando o prazo para a reapresentação desse veículo. Ok, né? Então bacana aí a questão da forma transportada do veículo em reparação, né? Vem comigo. Os serviços de remoção, né, caminhão cegonha, depósito, custódia e guarda do veículo poderão ser realizados por órgão público, né, diretamente. Professor, qual que é o trabalho, qual que é a intenção do legislador no parágrafo 4º? Ele vê o seguinte, quem é responsável pelo depósito, né? Esse depósito é de quem? Vamos lá, primeira parte do parágrafo, primeiro, pelo órgão público, diretamente. Então, o órgão público ele pode diretamente gerenciar esse depósito, né? Com certeza, né? Então, está aqui, diretamente. Professor, como assim? A própria administração pública, a própria Secretaria de Mobilidade Urbana, o próprio DETRAN estadual, aliás, DETRAN somente estadual, né, do respectivo estado, a própria PRF. Bacana, né? O que acontece? O legislador, sabiamente aqui, fez uma ampliação dessa possibilidade. Por quê? Gente, papo reto, cara, você pode ir em qualquer depósito público, né? Qualquer depósito público. Cara, você pode observar o seguinte, cara. Você pode observar, DETRAN então, cara, DETRAN, o que você vai observar? O que mais tem é carros velhos, inclusive nas calçadas, amarrotado um em cima do outro, moto então, eu vou falar para você muita, né? E aí, professor, a administração pública, né? Claro, né? Falou, olha, a gente tem que abrir a possibilidade, né? Porque é muito trabalho, é gestão, tem que estar ali, tem que ter gestão, né? Coisa que a administração pública aí sempre fica a desejar, né? Então, ampliou a possibilidade do gerenciamento desse depósito, guarda, né? Da remoção para o particular, olha aí, né? Então, para a administração pública, aliás, para o quê? Para as empresas, para o setor produtivo, né? Aí para o particular. Então, pode ser feito pelo próprio órgão ou por particular. Contratado por licitação, ou seja, ele vai passar pela licitação, né? Lá a lei de licitações, né?
pública, sendo o proprietário do veículo responsável pelo pagamento dos custos desses serviços, né? Então, o parágrafo 4º aqui, ele trata de duas coisas importantes. Primeiro, né, a possibilidade do depósito, guarda e remoção ser efetuado pela própria administração pública aqui, né, diretamente, ou por particular a gestão desse depósito, né? Digo para vocês que hoje aí a tendência nacional é que esses depósitos sejam todos particulares, né, pela eficiência, bacana. A parte final do parágrafo 4º ele dá outro comando importante. Ele define aqui quem será o responsável pelo pagamento dessas despesas, né? Aí ele vai falar, a prova vai cair condutor. Não, é quem que é? O proprietário. O proprietário do veículo vai responder pelas despesas. Então, muito importante isso, né? Ok, vamos lá. Parágrafo 5º, né? Só apagar aqui o quadro para a gente prosseguir. Parágrafo 5º. O proprietário ou condutor deverá ser notificado no ato de remoção, tá? Tá aqui, termo de remoção, né? Termo de recolhimento, depende da situação. Então, vem de novo. O proprietário ou condutor deverá ser notificado do ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto do artigo 328, leilão, conforme regulamentação do CONTRAN, né? Vamos lá, professor, vamos lá. Aqui é uma informação importante. Nós estamos estudando o quê? A medida administrativa 271, que é o quê? É a remoção do veículo, né? Então, o veículo está sob uma medida administrativa, né, de remoção. Professor, eu quero um exemplo. Tudo bem. Não foi encontrado equipamento obrigatório do veículo, né? Então, o veículo será removido, custodiado pelo Estado até a sua regularização, porque entende-se que ele não está em condições. Ok. E aí, professor, o que diz aqui o parágrafo 5º? Ele diz o seguinte, parágrafo 5º, parágrafo 6º, 7º, 8º, todos vão tratar de um mesmo assunto, que é o quê? É a notificação da remoção, do recolhimento do veículo. Então, aqui no parágrafo 5º, tá? Eu pode colocar aí, ó, blitz, né? O exemplo, blitz, né? Está ocorrendo uma blitz, está o condutor, né? Ou o condutor. Esse condutor, ele pode ser o proprietário ou não, e o veículo foi submetido a uma medida. Então, o que acontece? Naquele exato momento, né? Naquele exato momento, quem estiver no veículo, proprietário ou condutor, ele será notificado por ato termo de remoção. Bacana, então tá aí para vocês, né? E aí o seguinte, dentro dessa notificação, desse termo de recolhimento, né, de remoção, aliás, o que acontece? Tem que dizer o seguinte, olha, segundo o artigo 328, né, tem 60 dias para você fazer a restituição do seu veículo, caso contrário, ele poderá ser alienado por leilão. Tudo bem? Então, isso aqui. Então, o parágrafo 5º, tá? Eu estou batendo nessa tecla porque a resolução fala bastante sobre isso, vamos detalhar bastante esses procedimentos. É o seguinte, ó, o cara está sendo notificado naquele exato momento. Pronto, a melhor coisa, né? O parágrafo 6º, né? Vamos supor que o cara ele estacionou o veículo em um local proibido. E não estava nem o condutor e nem o proprietário, né? E aí, professor, o parágrafo 5º, né, diz que ele tem que ser notificado no ato da remoção. Só que ele não está presente. E aí, professor, aí, sabiamente, o legislador fez o parágrafo 6º. O que diz o parágrafo 6º? Olha, caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, é o outro caso, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias, contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário, né, a notificação prevista no parágrafo 5º. Qual que é a notificação? É o termo de remoção. Termo de remoção que a gente vai ver especificamente no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 623 de 2016, né? Só voltando aqui um pouquinho no parágrafo 5º, ó, conforme regulamentação do CONTRAN. Prof, qual que é essa regulamentação? Você vai anotar aí, ó, a regulamentação é a Resolução 623 de 2016, objeto dessa aula, né? Nessa aula a gente vai falar de 3 procedimentos, né? Da remoção, da custódia e do leilão. Bacana? Vem comigo aqui. Ok, né?
No prazo de 10 dias, contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário notificação prevista no parágrafo 5º por remessa postal, a primeira possibilidade, remessa postal, ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência. E caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. Então está aqui. Tá aqui, né? Então nós temos aqui, né? Olha só, caso o cara não esteja presente. Então, caso não esteja presente, preste atenção, a autoridade de trânsito, ele tem 10 dias para notificar o proprietário do veículo, que pode ser por remessa postal, bacana, é o mais comum de todos, né? Considerando que o licenciamento é anual e todos os endereços sempre estão atualizados, né? Bacana, né? Ou outro meio tecnológico. Aqui eu chamo a atenção da CNH digital, que existe essa possibilidade de notificação eletrônica, né? A digital. Ou, se frustrada essa notificação, poderá ser por edital, né? Claro, esse item edital aqui vai ter um dispositivo da resolução específica para falar. Gente, ou seja, esse artigo 271 é uma revisão aí, tá? Até o artigo 10 da resolução, que a gente vai detalhar esses dispositivos aqui. Vem comigo. Parágrafo 7º, aliás, né? A notificação devolvida por desatualização do interesse do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos, né? Isso a gente já viu lá atrás, né? Na questão lá do registro do veículo, né? Do licenciamento, é isso aí, né? Então, se ele tem sempre a obrigação de quê? De manter seu endereço atualizado, né? Ok, parágrafo 8º, né? Vem comigo aqui, ainda falando da notificação da remoção do veículo, né? Em caso do veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital. Então, olha aí, uma situação específica, né? Então, veículo licenciado no exterior, notificação será feita por edital. Aqui, com certeza, esse parágrafo 8º, ele vai sofrer mutações, né? Porque, graças a Deus, vai ser implantado aí as placas do Mercosul, né? Ah, professor, eu vou ter trabalho, mas vai ser bom para o país, cara, né? O que vai acontecer? Vai ser unificado as placas, né? Então, o cara lá do argentino que vem pipocar aqui no Brasil, o que vai acontecer? Vai estar lá tudo notificado, vai ser o quê? Integrado o sistema, né? Então, poderá notificar o cara assim, né? Ok, né? Parágrafo 8º, vem comigo, né? Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. Olha que dispositivo importante, né? Ou seja, a administração pública sabe também da sua responsabilidade, né? Então, caso, né, por exemplo, lá, né, pode ser sanada no local, não há por que você remover o veículo, tá? É uma outra regra geral, né? Tá. Professor, como assim, professor, uma irregularidade puder ser sanada no local da infração? Vamos lá. O cara foi pego lá, né, o condutor, sem habilitação, ele não estava habilitado para dirigir. Tá. E aí, professor, o carro é culpado por isso? Não, o carro não é culpado por isso, né? Então, caso o condutor ou o proprietário apresente uma outra pessoa devidamente habilitada e apta para dirigir, ele poderá dirigir, ele poderá conduzir o veículo, levar o veículo. Então, não necessita do quê? De ser removido para a custódia, para o pátio, para o depósito do órgão, né? Bacana, estou dando um exemplo para você. Isso aqui, o parágrafo 9º, acontece muito na lei seca. O cara é pego lá, cai no bafômetro, bacana, né? Ele não pode conduzir. Se ele apresentar uma pessoa habilitada e apta para isso, pronto, ele pode levar o veículo, né? Tá certo? Tudo bem? Entenderam? Porque nós vamos ver na resolução os custos inerentes da sua estada lá, né? E não é barato, pode ter certeza disso. Parágrafo 10, né? Vem comigo aqui. Parágrafo 10. O pagamento das despesas de remoção é uma coisa, né? Aqui o caminhão cegonha, estada, que está lá no depósito, será correspondente ao período integral. Contado em dias. Professor, pegadinha, período integral, né? Contado em dias. Ok, em que efetivamente o veículo permanecendo em depósito, limitado ao prazo de 6 meses, né? Professor, vamos lá, explicação. Vamos supor, no dia 20, tá? O veículo chegou lá às 18 horas.
tá? Ele ficou no dia 21, 22, 23, 24. No dia 24, né? Às 8 horas da manhã, ele retirou o veículo do depósito. Pergunto, quantas, contado em dias, significa dizer que esta forma de pagamento será em diária. Contado em dia, período integral. Período integral significa que não tem meia diária, né? Não tem meia diária. Aí eu pergunto, nesse caso concreto aqui, quantos diárias que será pago o veículo? Vamos contar? Uma do dia 20, duas do 21, 3 do 22, 4 do 23 e 5 do 24. Professor, não é justo, professor. Olha aqui, ele entrou às 18 horas, professor, do dia 20, tá? E ele saiu às 8 horas do dia 24, né? Não interessa. A legislação, o artigo 271, parágrafo 10, ele é claro em relação à cobrança disso, né? Se eu fosse examinador, eu ia cobrar uma questão assim, né? Que aí exige, não é só decoreba, exige interpretação por parte do aluno. Bacana? Vamos ler de novo para você fixar. O pagamento das despesas de remoção, e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer no depósito. Bacana. Limitado ao prazo de 6 meses. Professor, por que limitado ao prazo de 6 meses, né? Porque é o seguinte, né? O legislador colocou um teto, né? O que vai acontecer? Limitado ao prazo de 6 meses, né? Se ficasse mais de 6 meses, por exemplo, né? Entende o legislador que o valor da estada, da diária, será maior do que o valor do veículo. Consequentemente, não compensa, não vale a pena você retirar o veículo. Preste atenção. Pode ter certeza, a administração pública deseja que você retire o seu veículo. Essa é a vontade governamental, pode ter certeza disso, né? Então, por isso que ele fez isso, até 6 meses, bacana? Até 6 meses. Parágrafo 11, vem comigo, né? Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão, não são obrigados, poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado, né? Professor, por que aqui particular? Porque nós vimos, né, que a gestão desses depósitos poderá ser tanto executados diretamente pelo próprio órgão ou por particulares. Então, o parágrafo 11, ele diz o seguinte: quando for por particular, para agilizar, para dar mais agilidade aí, poderá ser pago diretamente ao particular. Bingo, tá aí para vocês, né? Claro, né? 12. O dispositivo do parágrafo 11, então está aqui, que é o pagamento aí da estada, não afasta a possibilidade do respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei. Ou seja, né, então pode ter aí no âmbito municipal, por exemplo, no exercício da sua competência concorrente aí, tá certo? A sua concorrente suplementar, e criar uma taxa aí para cobrar, né? Taxa instituída em lei, preste atenção, não imposto, taxa, né? E finalmente, o último parágrafo aqui do artigo 271 é o seguinte: no caso de o proprietário do veículo objeto de recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi indevido, tá? Indevido, né? Indevido, ou que houve abuso no período de retenção do depósito, é de responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios de devolução de multas indevidas, né? Então está aqui para vocês o parágrafo 13, ele trata o seguinte, né? Ele vai tratar de quê? Ele vai tratar aí, o carro, o veículo, a viatura, o veículo foi recolhido indevidamente, né? Então, neste caso, claro, a administração pública ela responde aí objetivamente aí pelos seus atos, né? Lá vale lembrar artigo 37, parágrafo 6º aí. Então, quer dizer o seguinte, que ele vai receber o recurso, né? Tudo bem, pronto, né? E agora, pessoal, agora a gente vai entrar na resolução. Puxa, professor, só agora? Sim, aquela aqui lá é a parte introdutória. Com base no artigo 271, tá? 271,
e seus parágrafos, a resolução agora vai detalhar esse procedimento administrativo. Tudo bem? Então vem comigo, né? É importante, só essa primeira parte aqui já dá uma noção geral para vocês, mas caso o o examinador queira cobrar uma questão aí de alto nível, pode ter certeza que ele vai adentrar na onde? Na resolução. Só que agora você já sabe o que vai ser tratado na resolução. Assim que o aluno fica competitivo. Vamos lá, capítulo 1, das disposições preliminares, né? Então vem comigo, olha só, os procedimentos administrativos, né? Olha aí, quanto à remoção e à custódia de veículos em decorrência de penalidade aplicada ou medida administrativa adotada por infração, tá? Ao CTB, ok, né? Na forma prevista no seu artigo 271 e para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, né? Recolhidos a qualquer título. A gente vai falar isso para vocês, né? Como ele pode ser recolhido a qualquer título, né? Um veículo, por exemplo, né? Que sofreu um acidente, né? Está lá abandonado na estrada. Então ele será o quê? Recolhido a qualquer título. Um exemplo aí de situação, né? Ele não será removido, porque ele não está sendo sujeito o quê? Uma medida administrativa da remoção. Bacana, né? Por órgão e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, nos termos do artigo 328. O que diz o artigo 328? Do leilão, né? E alterações promovidas pelas duas leis aí, né? Ok, né? Combinada com a lei de licitações. Tudo bem, né? Ok, vem comigo aqui, né? Vamos lá, né? Seção 1ª, das definições. Então, o legislador, ele trouxe algumas definições importantes para o nosso estudo, tá? Vamos lá. Primeiro, para os fins previstos nesta resolução, entende-se por, né? Vamos lá. Professor, o que vem a ser remoção de veículos, né? Remoção de veículo você já deve saber. Então, remoção de veículos, gente, preste atenção, é uma medida administrativa. Se é uma medida administrativa, tem que ter amparo legal, né? Artigo 271 do CTB, ok? Aplicada pelo agente da autoridade de trânsito, ok, não é qualquer um que pode aplicar essa medida, né? Quando da constatação da infração de trânsito que caracterize a necessidade de retirar o veículo do trânsito, que será recolhido em local apropriado, conforme o estabelecido no artigo 271. Então, remoção de veículo, tá? Remoção de veículo envolve em uma medida administrativa aplicada pelo agente da autoridade de trânsito. Professor, por que você está frisando isso? Porque agora a gente vai falar do recolhimento. Tá? O recolhimento é outra coisa, né? O recolhimento, se na sua prova, preste muita atenção, falar que o recolhimento vem a ser uma medida administrativa, você tem que marcar errado. Tá? É diferente, a medida administrativa é a remoção, né? O veículo tem que ser removido porque ele não tem condições de trafegar. O ato de que vem a ser o recolhimento? O ato de encaminhamento do veículo ao pátio de custódia, né? A qualquer título. Então, a qualquer título, né? A qualquer título está colocando aqui o quê? Um rol exemplificativo, né? Decorrente. Vamos lá. Então, quando que pode ocorrer o recolhimento? Primeiro, através da medida administrativa da remoção. Está aqui, né? Retenção, né? Ele está sendo retido, né? Professor, o que vem a ser a retenção, né? Acontece muito com as cargas, né? Veículo aí, né? Veículo, por exemplo, né? Um veículo que está com excesso de carga, né? Então ele vai ser retido até regularização. Então esse veículo poderá ser recolhido ao pátio aí, dependendo da situação, né? Ok. Vamos lá. Abandono. Abandono, né? O carro foi abandonado lá na via pública. E aí, professor? Aí esse carro abandonado, ele vai ser recolhido, né? Que poderá ser, né? Mediante uma remoção ou não, uma medida administrativa ou não, né? Ou acidente, né? Ou acidente. Então o carro está acidentado, né? Então são 4 hipóteses aí,
né, previstos aí como rol exemplificativo, né, exemplificativo de recolhimento, tá? Então, recolhimento é um ato de encaminhamento do veículo aonde? Lá no pátio de custódia, lá no depósito do veículo, né? Esse recolhimento, ele pode ser decorrente, primeiro, o geral, há uma remoção de veículos, né, uma medida administrativa, outra, retenção do veículo, outra medida administrativa, né, abandono ou acidente do veículo, tudo bem? Então, recolhimento é diferente da remoção. Remoção vai ser o quê? Uma medida administrativa, né? Realizado por órgão público ou por particular, porque os dois, né? Porque quem faz a gestão da custódia, né, do depósito, pode ser tanto público quanto particular. Contratado por licitação, quem? O particular, público, inclusive por meio de pregão. Olha aqui, né? A parte final, né? Do recolhimento. Cara, aqui você vai aprender. Aqui você vai aprender. Nós já estudamos lá no CTB. Nós vimos lá no CTB, né, artigo 271, salvo engano aí qual o parágrafo, fugiu o parágrafo, que lá cria a possibilidade do quê? Da gestão do depósito ser pela administração direta do próprio órgão ou por quem? Ou por, tá? Ou por quem? Ou por particular. Lá no CTB, ele fala claramente que essa gestão, o particular será contratado por licitação. Aqui na resolução, ampliou o rol de possibilidades, né? Podendo ser por meio de pregão. Olha aí, ó, por meio de pregão. Por meio de pregão. Assunto novo, ampliou, detalhou, né? Olha aí o poder da resolução. Tudo bem? Ok, joia. Então, remoção é medida administrativa e recolhimento é um ato, né? Um ato de recolhimento, um ato de encaminhamento do veículo ao pátio. Professor, quando que somente, o que o examinador pode cobrar de vocês? Somente será recolhido para o encaminhamento do pátio os carros sob a medida administrativa de remoção. Está errado, né? Então, o recolhimento ele pode dar-se-á por meio da remoção, por meio da retenção, por meio do abandono ou acidente. Bacana? Fechamos aqui a situação aqui, né? Ótimo, né? Tudo bem, vamos continuar, né? Custódia de veículos, né? Então vamos lá, pela ordem. A medida administrativa é a remoção, a principal de todas, né? Tá ali. Da remoção surge o quê? O recolhimento. Você já sabe que o recolhimento não é exclusivo da remoção. Você pode ser decorrente da retenção, né, do abandono ou de acidente. Bingo. Professor, ele vai ser recolhido. Quem recolhe alguma coisa para algum lugar. Esse algum lugar é aqui, para a guarda, para ser custodiado. Aqui será feita a guarda, né, que é o procedimento administrativo de guarda e zelo. Olha aí a palavrinha guarda e zelo, né? Zelo de veículos recolhido a local apropriado diretamente por órgão público responsável pelo recolhimento, então ele pode ser recolhido para custódia pelo órgão público responsável pelo recolhimento, primeira opção. Segunda opção, por órgão público conveniado. Olha aí a possibilidade, né? Terceiro, por particular contratado por licitação, inclusive por meio de pregão ou mediante credenciamento, né? Então tá aqui, né? Então o depósito aqui, a guarda, né? A guarda, né? Quem que pode ser, né? Só voltando aqui um pouquinho, tá? Faltou um detalhe importante aqui no ato de recolhimento, né? Aqui o ato de recolhimento não é a guarda, é só você recolher até a custódia, né? Até a custódia. Então é caminhão cegonha, né? Esse transporte aqui, tá? Esse transporte aqui do local até o local apropriado, ele pode ser feito, atenção, pelo próprio órgão público ou particular. E esse particular contratado por meio do pregão aqui, por meio de pregão, né? Licitação, inclusive, por meio de pregão. Ok. Então, esse aqui é o transporte. Custódia, agora aqui é o depósito. Então, esse depósito, como nós já vimos lá na lei no CTB, ele pode ser, primeiro, diretamente por órgão público responsável pelo recolhimento. Olha, quem está recolhendo a viatura, né? Ou seja, o próprio Detran, por exemplo. Por órgão público conveniado. Elemento novo. Por órgão público conveniado, né? Pode muito bem, né? O Detran, tá? Pode muito bem o Detran fazer um convênio com o município, tá? O município tem a gestão direta do depósito, da guarda, né?
e o Detran faz um convênio, né? Então, quando tem blitz do Detran, já encaminha para onde? Lá, como está conveniado, pode encaminhar para o pátio aí do município. Pode. Então, essa possibilidade, por quê? Por convênio. E, finalmente, a última possibilidade por particular, por terceiros, né? Contratado por licitação, ok? Até a licitação está no CTB, inclusive por meio de pregão. Aí, por meio de pregão, tá? Ou mediante credenciamento, onde já tem alguma licitação pronta, né? Tudo bem? Então, o item 1, o item 2 e o item 3 são importantíssimos, são dispositivos diferentes. Remoção é uma coisa, recolhimento é outra coisa e custódia é outra coisa completamente diferente, né? Vamos lá. Dados que permitam a precisa identificação do veículo, né? Registrado a termo, ok. O que é isso, professor? Aqui vai ter que ter um termo de recolhimento. A gente vai falar no parágrafo primeiro desse cara aqui. E se tiver alguma irregularidade, ele tem que ser colocado no papel, né? A termo, colocar no papel. O prazo para a retirada do veículo, sob pena a ser levado a leilão. Professor, qual que é o prazo? O prazo você tem que ter na cabeça, estamos 328 do CTB, o prazo é de 60 dias, né? Atenção, 60 dias é diferente de 2 meses, né? Ok, então isso aqui são o quê? Os procedimentos, né? Os conceitos, né? Ainda nos conceitos, primeiro documento importante, termo de recolhimento, né? Termo de recolhimento, olha só. Termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente será preenchido em no mínimo 2 vias, admitida a hipótese de uso de arquivos informatizados que permitam a sua impressão e utilização em processo instruído sendo. Então vamos lá, né? Termo de recolhimento. Professor, termo de recolhimento, regra geral. Ele vai ocorrer em quais situações? Né? Primeiro, né? Quais situações, né? Remoção, certo? Retenção, né? Abandono e, finalmente, acidente, né? Pronto, tá? Então tem que ter o quê? Um termo de recolhimento, né? O termo de recolhimento para entrar aonde? Para entrar lá, né? Entrar aonde? Lá no depósito. No mínimo 2 vias. Vamos lá. Primeira via, obrigatória, destinado ao proprietário ou condutor do veículo recolhido a qualquer título, né? Então, primeiro, o cara tem que ser notificado que ele está sendo recolhido, né? Se ele sofreu uma medida administrativa de remoção, e ele será recolhido, né? Segunda via, também obrigatória, destinado ao órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo que instruirá o devido processo administrativo. Atenção, gente, tudo isso aqui gera o quê? Um processo administrativo, olha aí, né? Processo administrativo, né? Processo administrativo, né? Terceira via, se necessário, porque não é obrigatório, então obrigatório, primeira via tem que ser pelo proprietário ou condutor do veículo, a segunda via tem que ser aí o responsável pela custódia, né, do veículo, ok, a entidade do Sistema Nacional de Trânsito, e a terceira via, se necessária, a entidade contratada, conveniada pelo acolhimento do veículo em depósito, quando for o caso, né. Então, se for aqui um depósito particular, terá que ser a terceira via, né, bacana, né. E a quarta via, se necessário, ao agente de trânsito responsável pelo recolhimento. Então, o agente de trânsito ele pode ficar lá no seu bloquinho de notas, né, a sua via. Na prática, sempre tem essas 4 vias, né? Sempre tem essas 4 vias aí, porque a administração pública tem responsabilidades, ele está recolhendo uma propriedade de terceiros, né? Não é de responsabilidade dele. Parágrafo 2º, vem comigo. O condutor do veículo flagrado, né, mesmo que não habilitado e ainda que não seja o proprietário que conste no registro, poderá ser notificado e receber o termo de recolhimento ou documento equivalente com eficácia de notificação, né? Professor, e esse parágrafo 2º? Esse parágrafo 2º, eu vou fazer um alinhamento lá no CTB, nos seus parágrafos do artigo 271. O que acontece? O veículo está sendo recolhido, né, através aí de uma medida administrativa de remoção. Então é o seguinte, o condutor ou proprietário está presente no ato.
Então, claro, pelo princípio da eficiência, da economicidade, a autoridade de trânsito, naquele exato momento, já faz o termo e entrega para ele. Entregando o termo para o cara, o que acontece com ele? Ele já é considerado notificado do termo de recolhimento. Olha aí, né? Com a eficácia, ou seja, com o objetivo de quê? De notificação, né? Então isso aqui estava lá, está repetindo só, né? Só que agora ele falou, ó, já estamos falando do termo de recolhimento, um documento importante, né? Ó, flagrado, na hora, então tá lá o condutor, tá certo? Tá lá o condutor ou o proprietário do veículo, né? Condutor, né? Olha que coisa interessante, né? Esse condutor, ó, flagrado, na hora, naquele instante, né? Mesmo não habilitado, né? Ah, professor, mesmo não habilitado, tudo bem, ele vai receber lá as multas de trânsito por não habilitação, crime de trânsito, né? Crime de perigo de dano aí, e ainda que não seja proprietário do veículo, olha só, não interessa, é o condutor, ou seja, a resolução ampliou bastante o entendimento lá do CTB. Ok, parágrafo 3º, vem comigo, né? Ah, professor, o cara se recusou, olha aí. Considera-se notificado o proprietário ou o condutor presente no momento do recolhimento. Ó, flagrado. Tá? Flagrado, né? Ok, ó. Ainda que se recuse a assinar o termo de recebimento. Ah, eu não vou assinar, né? Porque eu não quero constituir prova contra mim mesmo. Pô, claro, um direito constitucional. O cara não é obrigado a constituir prova contra si próprio, né? Mas aí é o seguinte, a resolução deixou claro, se ele se recusar, vai ter os mesmos efeitos. A autoridade de trânsito, se for sábio, o que ele vai fazer? Vai chamar 2 testemunhas para consolidar sua fé pública nesse ato aí administrativo do agente de trânsito. Professor, o cara não está presente, e aí? Aí você vai ser notificado por correspondência, mesmo procedimento lá da resolução. Olha aí. Caso o proprietário ou o condutor não estejam presentes no momento do recolhimento do veículo, o cara parou em local proibido e sumiu. A autoridade competente deverá expedir notificação de recolhimento no prazo de 10 dias, o mesmo prazo que diz lá o CTB, contados do fato, né, ou seja, do ato de recolhimento do veículo, por remessa postal, 3 possibilidades, né, ó. Remessa postal, primeira possibilidade, ou qualquer outro meio tecnológico hábil, né? Aqui pode ser o quê? No caso aqui, quem tem a CNH eletrônica, ele vai receber a notificação no seu app, em nome e para o endereço de que constar no registro do veículo, para que seja retirado no prazo de 60 dias, a contar da data de recolhimento ou remoção, né? Ó, recolhimento ou remoção, né? Então a gente sabe que recolhimento existe a possibilidade de ter sido pela remoção, recolhimento pela retenção, recolhimento por abandono, recolhimento por acidente de trânsito, né? Bacana, então tá aí. 60 dias. 60 dias é um número que você tem que colocar na sua cabeça. Você tem que saber. Professor, qual que é o tempo máximo previsto que o legislador idealizou em condições normais? 60 dias. Então ele fala, eu quero ficar com esse veículo até 60, no máximo 60 dias. Ele quer rotatividade, quanto mais rotatividade, melhor para o cara, né? Bacana, 10, está aqui. Isso aqui também é dispositivo do CTB. Vem comigo. Notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la. Será considerada recebida para todos os efeitos. Bacana, né? Então, se ele foi devolvida por desatualização de endereço, ele é considerado notificado do recolhimento do veículo, não vai poder. Professor, o que está faltando agora? Pô, edital, né? Pô, edital. E aí, aqui pro edital, né, tem uma pegadinha, né? Professor, qual que é o prazo máximo? Qual que é o prazo máximo que tem para... Qual que é o prazo máximo, professor? Que antes de ir para o leilão, 60 dias, regra geral. Aqui, na notificação por edital, esse prazo vai mudar. Vai mudar, vem comigo, vamos fazer uma linha cronológica aqui. Caso o resto, vamos lá. Vamos primeiro aqui, ó. O cara foi termo, olha aí, de recolhimento. Tá? De ausentes, ok? Ausente. A autoridade tem que notificar. Notificar.
notificar quem? O proprietário. Em até 10 dias. Não localizou o cara. E aí, professor? Aí você cai aqui. Edital. Caso restem frustradas as tentativas de notificação presencial, vírgula, postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, ok, a notificação poderá ser feita por edital, aqui. Edital, né? A partir do qual passará a contar os 60 dias para a alienação do veículo. Vamos supor que a publicação de edital ocorreu 45 dias, ok? Após o termo de recolhimento, né? Aí é o seguinte, aí daqui em diante, 60 dias para o leilão, né? O leilão. Se você considerar essa regra aqui, ó, você sabe que daqui, né, até aqui, ó, é 60 dias. Aí, então, a primeira possibilidade aí de ficar mais de 60 dias aí lá no depósito, né? Tá aí, né? O cara não foi localizado. Só que aí o dono do depósito vai ficar, puxa, e aí, né? Que já vai dar problema esse cara. É bom aquele cara que você vai, prende lá, recolhe, né? Fica lá uma semana, paga certinho, vai embora, lá abre vaga para outro, faz a rotatividade, faz o caixa dele, né? Então tá aí para vocês, né? Olha aí, né? Então daqui até aqui, aí, a partir desse momento aqui, ele já estará apto para o leilão. Lembrando que nós vamos trabalhar leilão também nessa aula, que vai ser a segunda parte da aula, né? A segunda parte da aula. Então, o parágrafo 6º aí tem umas exceções aí importantes, né? Aí, ó, rapaz, boa, fazer uma questão de concurso top em relação a isso, né? Eu coloco lá no comando de questão, fazendo uma questão, eu coloco lá no comando 328, 60 dias, pá, né? Coloco 60 dias, aí eu jogo lá a notificação por edital, coloco uns prazos aleatórios, eu coloco lá, né, as alternativas. Vai dar mais de 60 dias, né? Porque aí vai a correspondência, volta, tem aquela de 3 dias, né? Vai por carta registrada, o cara vai 3 vezes no endereço, né? Tem essas coisinhas aí, né? Vem comigo. O agente de trânsito recolherá o certificado de registro e licenciamento do veículo. Olha só, olha que coisa importante. Então, ele concedeu lá a medida administrativa de recolhimento do veículo, então ele vai ter que pegar o quê? O licenciamento, claro, né? O licenciamento do veículo contra a entrega de recibo. Então, ele vai ter que entregar um recibo ao agente de trânsito, ao proprietário ou condutor, né? Ou informará no termo de recolhimento ou documento equivalente o motivo do qual foi recolhido, né, o CRLV, né, que é o licenciamento anual do veículo. Né? 8. Para os veículos com restrição judicial ou policial, professor, o que vem a ser, professor, para veículos com restrição judicial, né? Busca e apreensão. Rapaz, olha, vou colocar que tá de vermelho aqui. Eu tenho que explicar isso para vocês, né? Então, judicial, olha aqui, ó. Busca e apreensão. Tá? O cara foi lá e comprou o seu carro e 500, vamos lá, 70 vezes. Pode, claro, o dinheiro é dele, né? O que pode. Rapaz, esse negócio de dívida é complicado, né? Rapaz, se você não dá uma apertada lá e se endividar, você não consegue ter as coisas. Isso eu falo, né, com bastante... você tem que ter, lógico, né, uma vida financeira saudável para isso, né? Principalmente não gastar aquilo, não gastar mais do que você ganha, né? Então, quando tem uma busca judicial, é uma restrição judicial, o carro já não é mais seu, o banco lá já tomou de você. E aí, professor? Rapaz, você caiu na blitz, ferrou. Busca e apreensão, ferrou. O carro não é mais seu, não vai ser devolvido para você, né? Policial, tá? O carro tem um BO nele. Tem um BO. O proprietário do veículo foi na polícia e falou: roubaram o meu carro. Está lá uma restrição policial. Esse é um caso de restrição policial. Roubo, furto. Foi furtado o meu carro, né? Furtado, né? Seu carro, né? Seu filho pegou, você foi lá e foi o furto, né? Estava na sua casa, tal, não houve objeção, né? Aí, a autoridade responsável pela restrição, ou seja, o juiz ou autoridade policial, será notificada.
o que implica a ciência de que o veículo poderá ser levado a leilão, caso não seja regularizado e liberado no prazo de 60 dias, né? Então tá aí para vocês, né? O carro foi apreendido, né? Aí o que acontece? Já aconteceu um caso aqui, aconteceu um caso já aqui na minha empresa aqui, né? O funcionário tinha uma moto, né? E o cara tava lá 6 meses sem pagar na moto, aí nisso aí caiu, né? O financiamento caiu lá, já tinha busca e apreensão, já tinha tudo, caiu lá na Blitz. E aí, professor? Teve que pagar tudo. Acontece aí. Cara, isso aqui, né? Essas blitz aí, cara, financeira, cara, adora isso, cara, adora blitz, cara, porque o povo fica com medo, né? Cai busca e apreensão, uma hora vai cair, pode ter certeza, né? Pronto lá. Então terminamos aqui essa primeira parte. Agora vamos para o capítulo 2. Né? O capítulo 2 fala dos procedimentos de custódia, né? Só pela ordem, né? Pela ordem, só um pouquinho aqui, né? Ó, só pela ordem, né? Então nós temos aqui, ó, pela ordem, ó, tá? Pela ordem, ó, nós temos o que? A remoção. Ok? Essa remoção, claro, ela vai se dar pelo ato de recolhimento. Ok? Claro, o recolhimento é mais amplo, né? Ok. Professor, ele foi recolhimento, né? Ó, remoção, tá? Desculpa, gente. Desculpa, né? Remoção. Remoção é medida administrativa. Aí vem aqui o recolhimento. Toda remoção gera recolhimento. Ele vai ser recolhido por um lugar chamado de custódia. Tá? Lembrando que o recolhimento pode ser pela remoção, pela retenção, pelo abandono ou pelo acidente. Tá? Então está aqui. Essa remoção está sendo por esse caso concreto aqui. Ele chegou aqui já na custódia. Agora a gente vai colocar procedimentos de custódia, ou seja, procedimentos de guarda desse veículo, né? Ele vai entrar lá no depósito. Você já sabe que esse depósito nós podemos ter o quê? Nós podemos ter 3 gestores de depósito. Pode ser primeiro da próprio órgão, pode ser um próprio órgão público, né? Pode ser um conveniado, né? Prefeitura e Estado, tem muito isso no Brasil todo, e pode ser por particular. Esse por particular pode ser por licitação, inclusive por leilão. Isso, né? Os procedimentos e os prazos de custódia dos veículos recolhidos, né? Recolhidos, né? Em razão de penalidade ou medida administrativa aplicada por inobservância do preceito do CTB e legislação complementar, abandono ou acidentes de trânsito obedecerão o disposto nessa resolução, né? Então, de todo o recolhimento, ele vai cair sempre na onde? Na custódia. Ok, né? Vem comigo. A remoção de veículo a qualquer título, conforme estabelecido no CTB. Lá no CTB das infrações, nós temos várias medidas administrativas, que é a remoção do veículo, deverá ser instruída por meio de um processo administrativo. Olha aí. Então é o seguinte, muito importante, toda medida administrativa de remoção gera o quê? Um processo administrativo. Devidamente protocolizado pelo órgão responsável por sua custódia, onde serão anexados os documentos em ordem cronológica, ou seja, vai formar realmente um processo, né? A partir do termo de remoção ou documento equivalente, né? Termo de remoção, lá no artigo 2º, parágrafo 1º, ele fala termo de recolhimento, né? Aí entra nesse documento equivalente, obrigatoriamente emitido, né? E inclusive a cópia do prontuário do veículo recolhido, onde conste a situação atualizada de seu registro, né? Então, prontuário, ok, né? Vem comigo. Opa. Parágrafo 4º, registro e notificação do recolhimento, né? Então é o seguinte, vem comigo. O cara recebeu lá a medida administrativa de remoção, o ato de recolhimento, vai para onde? Vai para lá, né? E aí o que acontece? Aí nós temos que ter, cara, um documento que é termo de recolhimento, tá? Então esse termo de recolhimento tem uma notificação que está sendo recolhida aquele veículo. Isso aqui tem que ser o quê? Devidamente registrado, né? Vamos lá. De quem é essa responsabilidade? Vamos lá. Artigo 4º.
caberá ao agente da autoridade de trânsito, olha aí, aquele agente que aplicou a medida administrativa de remoção, responsável pelo recolhimento do veículo, emitir notificação por meio de termo de recolhimento do veículo ou documento equivalente, mediante identificação e assinatura ou por meio de sistema informatizado que possibilite a identificação do responsável que discriminará. Ô, gente, vamos lá, quais são os termos aqui, o que vai ter nessa notificação? Vamos lá. Os objetos deixados no veículo, por conveniência ou inteira responsabilidade do condutor, tá? Os equipamentos obrigatórios ausentes, o estado geral da lataria, pintura e pneus, danos do veículo causados por acidentes e a sua condição de trafegar em vias públicas, né? Ou seja, é um laudo, né? Uma vistoria. Identificação do proprietário e do condutor sempre que possível, dados que permitam a precisa identificação do veículo registrado a termo, se irregular, e o prazo para a retirada do veículo sob pena de ser levado a leilão, que é 60 dias, né? Professor, por que tudo isso? Cara, olha só, chama a atenção para vocês aqui, ó, estado geral da lataria, pintura e pneus, né? O que acontece, né? Vamos supor, o cara teve seu veículo recolhido, ele teve recolhido lá para o depósito, Detran, né? 4 pneus 0 km. Isso acontecia muito no Brasil, pode acontecer também, né? O tal do esperto, tirar vantagem, né? Então foi lá recolhido lá 4 pneus novinhos, bacana, 10, né? Aí, cara, passou lá na vistoria 4 pneus novos. Quando o cara vai lá 3 dias depois para retirar o veículo, né? Para fazer a restituição do seu veículo, pagou tudo que deve, ele constata que aqueles pneus não eram o pneu dele, né? Então por isso tem que ter esse laudo, né? Para evitar, né? Evitar essas coisas maléficas aí do nosso país, né? Tá aí, né? Por isso, o termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente será preenchido em no mínimo 2 vias, segue muito o padrão lá, né? Lá do recolhimento do veículo, né? Aqui é o recebimento lá da custódia, né? Admitida a hipótese do uso de arquivos informatizados que permitam a sua impressão e utilização em processo instruído sendo, né? Vamos lá, mesma coisa. A primeira é destinada ao proprietário ou condutor do veículo, recolhido quando a qualquer título, né? A segunda destinada ao órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo, que instruirá o devido processo administrativo. O terceiro, se necessário, a entidade contratada conveniada pelo acolhimento do veículo em depósito quando for o caso. E, finalmente, para quem? Quarta, né, o agente de trânsito responsável pelo recolhimento, né? Mesmo padrão lá do recolhimento, aqui é para entrar lá na custódia, normalmente é um documento só, né? Já faz tudo isso aí. O condutor do veículo flagrado, mesmo que não habilitado e ainda não seja o proprietário que conste no registro, poderá ser notificado e receber tempo de recolhimento de documento equivalente com eficácia de notificação. Mesma coisa lá do ato, né? Aqui é a custódia, a entrada do depósito, mas é um ato contínuo, né? 3. Considera-se notificado o proprietário ou o condutor presente no momento do recolhimento, ainda que se recuse a assinar o termo de recolhimento, né? Ok, né? Ok, bacana. Ele podia ter economizado, né? Fazendo uma notificação desses procedimentos lá atrás, né? Mas não fez o examinador, o legislador, aliás, né? Caso o proprietário ou condutor não estejam presentes no momento do recolhimento do veículo, a autoridade competente deverá expedir notificação de recolhimento no prazo de 10 dias, contados do fato, por remessa postal, por qualquer outro meio tecnológico hábil, e nome e para o endereço de quem constar no registro do veículo, para que seja retirado no prazo de 60 dias a contar da data do recolhimento da remoção. Bacana, 10, né? Vem comigo. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Mesmo critério das anteriores, inclusive do CTB, né? Sexto, caso restem frustradas as tentativas de notificação presencial, postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, a notificação poderá ser feita por edital, a partir da qual passará a contar 60 dias da alienação por leilão. Nós falamos sobre isso já, né? 7. O agente de trânsito recolherá o certificado de registro de licenciamento do veículo, CRLV, contra a entrega de recibo ao proprietário, ao condutor, ou informará o termo de recolhimento ou documento equivalente, o motivo pela qual foi recebido, né?
Vem comigo, vamos lá. Para os veículos com restrição judicial, mesma coisa, né? Então, esse aqui é o mesmo procedimento, onde recolhimento é uma coisa, aqui está entrada lá na custódia, no depósito, né? Claro que é um documento só ou equivalente, né? Por isso que ele colocou lá, termo de recolhimento ou equivalente. Então, termo de recolhimento e custódia. Ele mata os dois procedimentos aí, se o cara quer economizar burocracia, né? Quinto, o órgão ou entidade responsável pela custódia, além da expedição da via do termo de recolhimento ou documento equivalente, decorrido 30 dias, né, sem a retirada do veículo, expedirá edital de notificação de retirada de veículo. Né? Professor, o que é esse cara aqui? Isso aqui é outra coisa. Tá? Vamos pela ordem. Tá? Vamos pela ordem. A autoridade de trânsito concedeu medida administrativa de quê? Isso, de recolhimento. Desculpa, de remoção do veículo. Removeu. Então, ele expediu lá na medida administrativa. Naquele exato momento, vai se proceder o quê? O ato de recolhimento. Ele vai pegar o ato de recolhimento, né? Tá aí. O ato de recolhimento. Do ato de recolhimento vai ser feito o termo de recolhimento e custódia para entrar aonde? Entrar lá no depósito, que pode ser particular ou do próprio órgão. Chegou lá no depósito, o cara já está notificado, ou seja, presencialmente no ato, ou seja, por correspondência, até em 10 dias, ou seja, por edital, tá lá. E aí, professor, o cara está aguardando, o gestor do depósito está aguardando. E aí? Deu 30 dias, né? 30 dias, ele é obrigado a fazer um edital de retirada do veículo. Tá? Um edital de notificação de retirada de veículo. E nesse edital ele vai dar um checkmate para o proprietário. Olha, você tem 30 dias para retirar o seu veículo aqui do depósito, sob pena de ser levado a leilão. Tá? Professor, por que aqui, esse artigo 5º, esse edital de notificação de retirada, isso pode cair na sua prova, ele é feito individual? Não, né? Isso aqui é para a economia processual dos procedimentos administrativos. Então, a autoridade ele vai pegar lá o edital, vai colocar lá 500 caras que está ali e já notifica tudo uma vez só. Ah, professor, bacana, bacana, para dar ciência, né? A administração pública, os atos têm que ser públicos, né? Os atos têm que ser públicos, isso aqui é um processo administrativo. Então, aqui é um edital de notificação de retirada do veículo, não é o ato personalístico, né? Personalíssimo, né? Tudo bem? Bacana. Então, é esse edital, para avisar. O edital de notificação de retirada do veículo será publicado em portal da internet do próprio órgão ou afixado nas dependências do órgão em local de livre acesso ao público pelo prazo de 10 dias para que o veículo seja retirado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados e regularizado, sob pena de ser incluído em procedimento de alienação por leilão decorrido no prazo legal, né? Ok. Professor, parágrafo 2º. O parágrafo 2º ele vai falar o que deve conter nesse edital de notificação, né? Nome do proprietário do veículo, nome do agente financeiro ou arrendatário do veículo ou entidade credora ou que se subrogou os direitos do veículo, for o caso, né? Caracteres de placa de identificação, chassi do veículo quando houver, marca e o modelo do veículo, ok, né? Então tá aí. Então nesse edital, como vai ser coletivo, vai ser vários veículos, vão ter essas informações deverão constar nesse edital, né? O edital deverá ser encaminhado por meio de comunicação eletrônica ao agente financeiro, arrendador do bem, entidade credora ou que tenha subrogado os direitos do veículo, caso o endereço conste no prontuário da qual o veículo será. Então, ele vai ver lá o agente fiduciário, né? Para o caso de notificação postal, decorrente de gravames financeiros, né? Tá alienado o veículo, registrados no prontuário do veículo, poderão ser agrupados em um mesmo documento, todos os veículos que contenham gravames em favor do mesmo agente financeiro, sendo válidas as notificações postais por comunicação eletrônica. Então, aqui, o parágrafo 3º, o parágrafo 4º, ele visa o quê? Ele visa aí, ele visa garantir aí a roda financeira, né? Ele quer o quê? Que os agentes financeiros sejam avisados do leilão. Claro, né? Com certeza, né? Ok, vamos lá. Seção 2, né?
Última seção aqui. Disposições complementares intermediárias, né? Intermediárias, vamos lá. Em caso de veículo transportando carga de produto perigoso ou perecível, olha aí, tá? Produto perigoso ou perecível. Então tem lá um caminhão com produto perigoso. Cara, se ele for removido, recolhido para o depósito, será que o depósito está apropriado para receber um veículo com carga perigosa? Dificilmente, né? Porque tem que ter toda uma logística para isso. Ou mais, o veículo está com uma carga perecível, né? Válida, então ele vai lá e recolhe para o depósito. O depósito, quando o cara restituir o veículo, ele tem que estar com essa carga, ele vai ter que ser devolvido essa carga perecível, ou seja, vai gerar financeiro, né? Ó, transporte coletivo de passageiros. Tá lá um ônibus cheio de pessoas, né? Vai levar esses caras tudo para o depósito? Não, né? Sabiamente o CTB fez aí um dispositivo, né? A remoção imediata poderá não ocorrer, olha aí, não ocorrer. Ou seja, o agente de trânsito, o legislador aí, concedeu ao agente de trânsito o discernimento discricionário, né? Para avaliar, ó, não ocorrer a critério do agente, que é agente de trânsito, né? O agente da autoridade de trânsito, verificadas as condições de segurança para a circulação dos termos do parágrafo. O que diz isso? Aqui é novo? Não, vamos lá. Parágrafo 5º do artigo 270 do CTB. A critério do agente, né, o agente da autoridade de trânsito, não se dará a retenção imediata, olha aí, quando se tratar de veículo de transporte coletivo, transportando passageiros, ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública, ou seja, né, ele pode mandar seguir viagem, né? Olha aí que coisa interessante, né? Puxa, professor, as aulas de resolução a gente recorda bastante coisa do CTB. Eu, nas minhas aulas, sempre procuro fazer isso, fazer esse reforço pedagógico, né? Vamos lá. Artigo 7º, vem comigo, né? Aqui, artigo 7º, aqui é uma outra situação bem específica de um procedimento. Olha só. O veículo sob custódia, olha o caso aqui, que não puder ser identificado. Olha aí. Então, o veículo não pode ser identificado, está na custódia. Ou que tiver sua identificação adulterada, né? Ele foi clonado, pegou o carro lá com chassi todo alterado, placa fria, né? O que acontece com isso, né? Olha só, terá assegurado os seguintes procedimentos de verificação, inclusive como condição para ser levado para leilão. Então aqui é um caso especial de veículos que foram recolhidos para a custódia e esses veículos não podem ser identificados. Nós vimos lá atrás que a regra geral, ele tem que ser identificado. Tem que ter lá no ato de identificação. E aí, professor? Ele não pode ser identificado ou ele foi identificado, mas teve sua identificação adulterada. Aí nós temos aqui alguns procedimentos obrigatórios especiais que deverão ser adotados. Primeiro, emissão de laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo, visando a busca de autenticidade de seus caracteres, da sua documentação, bem como a legitimidade da propriedade, enquadrando seu veículo em uma das seguintes situações, né? Ou seja, ele quer o quê? Ele busca o quê? A investigação para encontrar quem que é o legítimo proprietário do veículo, né? Letra A. Veículo com identificação não reconhecida ou não assegurada. O que vai acontecer? Não localizou o verdadeiro legítimo dono. Então, esse veículo vai ser leiloado como que sucata inservível, né? Ou seja, ele não poderá ser... É como o que é uma sucata inservível? A gente vai ver esse cara aqui, ó. Esse cara aqui significa dizer que ele não poderá, esse veículo, voltar a rodar, né? Ele será para peça, alguma coisa assim, né? Qualquer que seja o seu estado de conservação, mesmo que o carro esteja zero quilômetro, né? B. A identificação alterada com confirmação de sua identificação correta. Aqui não, aqui já encontrou lá o verdadeiro dono. Agora, com restrições judiciais, está com busca e apreensão, né? Administrativas ou policiais, notificar a autoridade responsável pela restrição para proceder à retirada do veículo, né, do depósito, desde que paga as despesas com remoção, estada ou para autorização do leilão, que poderá ocorrer se
houver manifestação da autoridade no prazo de 60 dias a contar da notificação, né? Ok, outro procedimento especial, né? Vem comigo. Veículo com identificação alterada com confirmação de sua identificação correta, aqui já encontrou o verdadeiro dono, assegurado por todos os dados verdadeiros, né? Sem restrições judiciais, administrativas ou policiais, emitir notificação ao proprietário ou agente financeiro, que conste no registro do veículo, exigindo a regularização dos dados de remarcação dos caracteres e nova emissão de documentos, num prazo de 60 dias, a contar do recolhimento, que, se não atendido, será incluído para o procedimento de leilão. Aqui, claro, né, justo, né? Encontrou o verdadeiro dono, não tem nenhum tipo de restrição, ele vai ser notificado para quê? Para regularizar lá a remarcação dos caracteres. Aqui é um dos casos que é permitido a remarcação dos caracteres. Aí estou falando do chassi, né? Veículo com identificação duplicada. Aí o clone, né? Sem confirmação de sua identidade correta. Ok. Com alertas de restrições no registro dos veículos original. Notificar as autoridades que inseriram as notificações no Sistema Nacional de Veículos Automotores, Renavan, solicitando que efetuem a exclusão de tais dados para que o veículo recolhido seja levado a leilão como sucata. Então ele vai ser feito como sucata aqui, mesmo caso lá do outro caso lá. Letra E, vem comigo. Veículo com identificação duplicada, com identificação de sua identificação correta, ou com ou sem alertas de restrições no registro de veículo original. Notificar as autoridades que inseriram as observações no sistema Renavan, solicitando que efetuem a exclusão de tais dados, em razão da correta identificação do veículo, de seu legítimo proprietário e agente financeiro. Se houver, serão notificados para efetuar a regularização de dados por remarcação de caracteres e reemissão de documentos no prazo de 60 dias do recolhimento do veículo, que serão, se não atendido, será incluído em procedimento de leilão. O cara tem que correr atrás, né? 2. Não demonstrada a autenticidade da identificação do veículo recolhido ou a legitimidade de sua propriedade. O veículo será incluso em procedimento de leilão como sucata inservível. Olha aí, ó, inservível. Quando que seja seu estado de conservação, registrando seu termo de tal alienação, não constará no sistema do Renavan. Ok, né? Modo de leilão, ausência de identificação. Vamos lá, último dispositivo aqui. O recurso obtido com leilão de veículos para o qual seja autorizada a sua alienação antecipada será integralmente revertido a crédito na conta indicada do seu respectivo termo de autorizatório de venda, com seus débitos desvinculados na forma preconizada em lei. Essa questão do leilão, a destinação do recurso do leilão, a gente vai falar na segunda parte da aula, né? Ok, vem comigo aqui, último artigo da aula. Penúltimo, né, dessa primeira parte. A restituição do veículo sob custódia somente ocorrerá. Aqui é o seguinte, aqui já é outra coisa, gente, ó. Agora aqui é o seguinte, é restituição do veículo, é outro momento, né? Aqui é outro momento. Seguindo a ordem, estudamos lá a medida administrativa de remoção. Bingo. Da remoção, nós vimos que o cara teve que ser ele foi notificado naquele momento, o termo de recolhimento, ok? Aí ele é recolhido, né? O quê? Recolhido para a custódia. Está lá na custódia, foi notificado certinho. O que aconteceu aqui no oitavo? Aqui ele já pagou tudo. Ele vai restituir o seu veículo. A restituição do veículo, ó, sob custódia, somente ocorrerá mediante prévio pagamento de todos os débitos incidentes devidos, bem como o reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Então aqui são regras para a restituição, também previsto lá no CTB. Se o reparo exigido no caput demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para o reparo na forma transportada mediante autorização assinalando o prazo para a reapresentação. Exatamente o que está no CTB, né? Vamos lá. Parágrafo 2º, né? As despesas de remoção e estada será devida integralmente por período contado em dias,
a partir do recolhimento do veículo, limitado ao prazo máximo de 6 meses, né? O que nós explicamos aqui, que é diária integral, não tem meia diária, a gente fez até um exemplozinho lá no começo da aula, bacana? Ok, vamos lá, nosso último artigo aqui da aula, nosso último artigo dessa primeira parte da aula, né? Nós temos aí bastante coisa para ser comentada ainda. Cumpridas todas as exigências decorridas dos prazos previstos na resolução, o processo administrativo de recolhimento de veículos serão concluídos no termo final e conservados por 5 anos. Né? Então aqui ele coloca aí o termo final, né, do recolhimento do veículo e ele coloca aí um prazo aí para a guarda de 5 anos. Né? E aí, professor, vamos dar uma paradinha aí, né? Dar uma paradinha e a gente volta aí na parte 2 para falar sobre alienação por meio de leilão. É uma parte longa. Bacana? Volto já já. Clique lá.